Olá! Então hoje estamos aqui e para quem está assistindo pela primeira vez, ou ouvindo pela primeira vez, meu nome é Alessandra Miranda, um prazer estar aqui com você hoje. E o tema de hoje é uma palavra chamada perrengue. E é muito interessante, né? Como a gente olha até mesmo a definição dessa palavra no dicionário. Não sei se alguém teve a oportunidade de procurar, mas significa várias coisas diferentes e uma das palavras que estava escrita lá, que me chamou muita atenção, é apuro, né? E para mim define bem um perrengue. Você está numa situação de um perrengue, você está na situação de um apuro. E eu convido a você agora, que está aqui, a pensar no que te remete essa palavra na sua vida, né? Que tipo de situações de apuro ou perrengues você já passou, você já vivenciou? E eu quero, claro, compartilhar um perrengue que eu passei faz pouco tempo, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, eu fiz uma viagem alguns meses atrás, de um mês. E era uma viagem que eu fiquei 5 anos, né, planejando ela. Eu falo que desde pequena eu tinha vontade de ir pro Egito. E o Egito... Olá, para quem tá chegando agora! E o Egito é um lugar que desde pequena me chamava muita atenção. E finalmente me vi lá no Egito. E quando tava na véspera de eu sair, né, para ir para Inglaterra e continuar a minha viagem, era um sábado, e eu tava com um guia maravilhoso, ele inclusive assistiu esse vídeo, que é o Saber, que eu super muito recomendo, né, a empresa. E enfim, eu tava com a internet de lá. Só que, como eu já estava na véspera de ir embora, falei, gente, isso já vale para eu aqui quebrar um pouco do meu ego com vocês, porque às vezes a gente fala, mas a pessoa, ela dá aula de alguma coisa, então ela não tem ego. Claro que a gente tem ego, né? E lembrar que 99% daquilo que a gente veio fazer aqui é olhar para o nosso ego. E um dos grandes truques do nosso ego são aqueles momentos, e é imensamente importante olhar para isso, principalmente agora em Sagitário, aqueles momentos que eu tô me achando, que eu falo, já tenho experiência, né? Então imagina, eu já tava no editar 9 dias, já tava me sentindo egípcia, né? E aí tava lá nesse mercado, que eu brinco que é como se fosse, com todo respeito aos dois, mas é como uma 25 de março, né, de Cairo, que é o mercado de Canel Khalili. E o Saber, ok, eu vou estar aqui te esperando em 40 minutos, vou entrar para rezar, ótimo, vi o lugar direitinho, ele me super orientou, deu todas as coordenadas e lá fui eu. Ainda pensei comigo, presta atenção, pensei até de tirar uma foto com o celular, mas como, né, tem muita gente, não é lugar bom para você ficar tirando foto do celular. Eu falei, não, melhor não fazer isso aqui. E entrei, e conversando comigo mesma, com a minha consciência, pensei, presta atenção onde você vai passar. E aí, procure imaginar esse cenário, né? Você num país que você não fala a língua, você andando ali naquele mercado sozinha. Eu falei, ok, eu vou pegar essa rua, que era uma rua larga, vou até o final e vou voltar. E foi exatamente o que eu fiz, fui até o final, prestando atenção em tudo.
Só que quando eu voltei, eu acabei entrando em alguma rua e entrei daquela rua em outra rua para encurtar a história. Eu me vi sem saber onde eu estava dentro do mercado árabe. E nesse momento, né, porque não adianta você dar aula de se conecte à sua essência, todas as ferramentas da Kabbalah, da constelação familiar e como você encara esses momentos. E no momento que aconteceu isso, que eu falei, eu tenho meia hora para encontrar o guia, eu não sei onde eu estou, eu não lembro o lugar de onde eu marquei de encontrar com ele, mas eu lembro que tinha uma farmácia, um café e tinha uma mesquita aqui, uma praça. Eu só preciso de alguém que fale inglês e eu consiga me comunicar. E aí uma parte em mim, né, que cada um de nós temos uma parte que já está conectada com a luz, com a nossa essência, e a outra parte que é a parte conectada com o nosso ego, as nossas sombras, que são os altos e baixos, pensava assim, e agora, como você vai sair dessa? E eu comecei a fazer Anabecoa, falar nisso daqui a pouco, né? Daqui a alguns dias vai estar disponível um vídeo especial que eu estou preparando para vocês do Anabecoa, que é uma oração, uma meditação na Kabbalah, que faz com que a gente possa elevar nossa consciência e entrar em conexão com os 99%. Que é onde não existe caos, não existe dor, não existe limitação, não existe fim. E eu comecei a fazer o Anabecoa e pensava, eu sei que vai dar certo. Só que, gente, na vida real o tempo tá passando, você andando ali no meio. Aí eu encontrei uma loja que era como se fosse uma loja de eletrodomésticos e disse assim, né, pensei comigo, aqui deve ter alguém que fala inglês. Depois eu entrei, perguntei, e aí os árabes só fizeram assim. Aí eu saí da loja e andei mais um pouco, fazendo o Anabecoa no perrengue, no Egito. E a Kabbalah nos ensina, gente, para vocês prestarem atenção, que toda vez que a gente se perde, por exemplo, você pegou uma rua errada, né? Desviou a atenção lá do seu Waze, do seu Google Maps, ou estava distraída, passou a estação do ônibus, do metrô. Toda vez que a gente se perde, os cabalistas nos ensinam que ali a gente está resgatando partículas, como se fosse assim, existiam partículas da sua alma ali que você está resgatando. E eu comecei a pensar muito nisso, né? Porque nós estamos aqui, a gente vivencia os desafios daqui, dessa vida, mas esses desafios, quanto mais eu leio, eu vivencio, eu vejo quanto as nossas memórias, essa ressonância das nossas últimas vidas, né, do nosso grupo familiar, interfere também no nosso dia a dia. Pode interferir. Desde que a gente tome consciência, a gente pode ir se libertando e liberando todo mundo também aos poucos. E naquele momento, eu mais uma vez meditando e isso falando para vocês, é como se tivesse já passado muito tempo e o tempo ficando cada vez mais curto. Até que parecia que eu avistei no meio do deserto um oásis, que foi uma joalheria. E é interessante porque no começo do meu passeio ali naquele mercado, eu já tinha visto esse lugar, mas depois não encontrei mais. E aí eu pensei, aqui com certeza eles falam inglês. E ok. Aí eu disse onde eu precisava estar e um dos moços disse, tá bem fácil, é só você sair, vira à esquerda e vai até o final. Agora imagina a minha apreciação quando eu olhei e vi o guia lá sentado me esperando e disse,
Ai, agora eu sei onde eu estou. Porque nesse momento que eu me perdi, né? E teve uma hora que eu falei, é aqui, eu vi uma torre de uma mesquita e continuei andando rápido. Só que a hora que eu cheguei lá, ao invés de chegar no lugar que eu esperava estar, o perrengue piorou, porque aí eu saí do mercado e me vi assim nas ruas, eu falei, não, eu preciso voltar pra lá. E entrei de volta pro mercado. E por que que eu quis compartilhar, né, isso com vocês? Porque como é importante a gente olhar para os perrengues. E quem tiver online, fica à vontade para comentar, para passar uma reflexão que está tendo enquanto está ouvindo, né? Para fazer alguma pergunta. Como é importante a gente olhar para esses perrengues como oportunidades. Então imagina que lá está escrito no dicionário apuro e a gente vê igual oportunidade. A partir desse momento a sua consciência já começa a mudar como uma oportunidade de sair de uma zona de conforto para poder aprender algo com aquela situação, né? E pensar assim, por que os perrengues, na verdade, se repetem tanto na minha vida atual, desafios, apuros, questões que eu percebo que se repetem na minha vida e que se repetem na vida da minha família. O que isso pode querer me dizer? Perguntar, gente, não quer dizer que eu tenha agora um manual de respostas. Óbvio, quando você começa a entrar mais em contato, né, com o seu ticum, que é a sua correção nessa vida, com a bagagem que você traz de vidas passadas, com olhar mais com o seu ego, tudo isso, claro, que direciona para que você possa passar por essas situações. E não quer dizer que assista o vídeo e seus perrengues deixarão de existir. Pois eu digo que pode acontecer o contrário. Abre a caixa de Pandora dos perrengues. Oh my God! Mas o que eu quero dizer com isso? Que a sua consciência pode ser diferente diante dos perrengues da vida. Nós temos uma das bases fundamentais, tanto da Kabbalah quanto da constelação familiar, e que realmente nos liberta, é olhar. É ter a coragem de olhar para aquele perrengue, porque quantas vezes a gente quer ou tirar o perrengue da frente ou sair correndo. E quando eu compartilhei com vocês esse perrengue, que perrengue vem para você? Você consegue identificar algum perrengue na sua família que seja algo repetitivo na sua vida pessoal? E a gente fala muito do momento que estamos vivendo agora, para quem estiver acessando online, né? E nos próximos dias. E se estiver acessando em outro momento também, tá aí o portal que a gente abriu. O mês de Sagitário é o mês dos milagres. E, gente, entra o mês de Sagitário, que começa a acontecer na maioria da vida das pessoas, a ficar mais caótico, ou algumas coisas que eram desafiadoras para olhar, de repente eu tô tendo que olhar, que encarar, os perrengues começam a pipocar. Aí, né, tem um perrengue maior, que são as festas de final de ano, tô brincando. Olhar para todo mundo da família e lidar com todo esse... Eu falo isso na brincadeira, mas tem muita energia, muitas memórias, né? Oiê! Muitas memórias com relação a essa época do ano que a gente está vivendo. Tem pessoas que literalmente, Deus livre falar, expiram. Por quê? Aceitar o fechamento de um ciclo.
aceitar, olhar para algo que pode ter sido desafiador para eu olhar. Algum perrengue, que eu tô fugindo do perrengue, aí o que acontece? A vida traz um perrenguinho, aí traz um perrengue, um perrengão e né? Até que acabou. E aí eu vou pro outro filme. A gente pode deixar essa vida por várias razões. Uma delas é porque a gente terminou a correção, né? Ou por N motivos, mas é importante prestar atenção para que a gente evite deixar essa vida, esse plano, porque a gente se desconectou demais, né? Então, dependendo de como eu olho para um perrengue, dependendo de como eu ajo com relação ao perrengue, que pode ser um perrengue, várias pessoas, né, responderam, perrengue na justiça, na família, no trabalho, relacionamento amoroso, se relacionar com as pessoas. Gente, é perrengue pra todo lado. Não tem como estar vivo nesse mundo e não passar perrengue. Já tá aqui, é certo, né? Mas o que eu tava dizendo há pouco é prestar atenção em como você olha daqui pra frente. Então aconteceu alguma situação, pequena, maior, desde fui tomar banho e esqueci de levar a toalha pro banheiro, um perrenguinho, né? Ou situações que eu falei, e agora, como eu vou fazer? Tem uma fórmula que eu vou compartilhar com vocês da Kabbalah, que é muito simples, e como diz uma grande, linda mestra de Kabbalah, que eu agradeço muito por tê-la, né, na minha jornada, que é a Karen Berg. Deus é simples, a luz é simples. Aconteceu algo, pausa, respira e pensa. O verdadeiro teste é como você vai reagir em relação àquilo que está acontecendo lá de fora. Esse é o verdadeiro teste. E quando a gente se pergunta por que isso está na minha vida, não se perguntar isso de um lugar de vítima, mas falar, o que eu tenho que aprender com isso, hein? E, gente, muito cuidado com o medo, porque um medo saudável, né? Eu tenho medo de falar no celular no meio da Avenida Paulista. É um medo saudável, porque a qualquer momento você pode ser assaltado. É a realidade que a gente passa agora. Eu falo daqueles medos, a gente fala, ai não, isso não, pelo amor de Deus. E a pessoa já começa com aquelas crises de ansiedade, vem pânico, etc. Quanto mais você querer se livrar ou correr do perrengue, do medo, estão preparados para ouvir? Mais ele vai correr atrás de você como um monstro. E o que cura, gente? Respirar e olhar. Porque se tem um fantasma correndo atrás de mim, quanto mais eu tô me acuando, mais ele vai vir forte correndo atrás de mim. Até que eu viro pro fantasma e faço BUM! Não tem mais por que ele correr atrás de mim. Então é respirar, né? Principalmente nesse mês de Sagitário, que traz aí informações importantíssimas para que a gente possa ter essa coragem de olhar, nem que seja um pouquinho, numa frestinha, e aí vou olhando um pouquinho mais e se perguntar o que isso quer dizer para mim, pedir ajuda do universo, né? Gente, esses são alguns dos pontos que eu queria compartilhar com vocês. Esse vídeo ele vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Quem não me segue no YouTube, Alessandra Miranda Online. Podem dar uma olhada nos meus sites, Alessandra Miranda, tem o .com.br, tem o .com, que está mais atualizado a parte de serviços, né? De agendamentos. Podem olhar os dois para conhecer um pouquinho do trabalho. E vigiai a sua consciência. Para quem estiver em São Paulo, dia 19 de dezembro de 2019, meu último workshop de Kabbalah e Constelação Familiar na Avenida Paulista, 2200 térreo, parte da tarde, 14 horas, parte da noite, 19h30.
E me sigam nas redes sociais, Alessandra Miranda Online, canal do Spotify, Instagram, página do Face. Um grande beijo e até o próximo vídeo.